Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Mia e eu faço edits de manipulação. Sem intro, sem nada, vamos direto pro tutorial, porque é o que vocês vieram ver aqui, né? Pra começar a fazer um olho, vocês têm que acertar o contorno. Se você errar o contorno, já era, porque já vai começar tudo errado. Tem vários jeitos de contornar, você pode ver diversas referências no Instagram, no Pinterest. Escolhe a que vocês ficarem mais confortáveis. Normalmente eu uso uma que delimita bem a linha d'água, porque combina com o meu estilo que não é tão natural. Se vocês gostam de um estilo mais natural, eu não recomendo contornar, meu Deus, a dicção já era, contornar a linha d'água com preto. Usa uma cor mais clara, uns tons de marrom, não sei, não é o que eu tô acostumada a fazer, eu tô ensinando o que eu tô acostumada a fazer. Eu contorno com preto. Se você prestar atenção nas fotos, se você pegar fotos boas, com uma qualidade no mínimo decente, vai estar marcado. Principalmente se tu passar pelo Remine, que é um aplicativo de melhorar a qualidade, porque normalmente ele marca. E é muito importante seguir todas as linhas do rosto. Se você der a sorte de escolher uma foto de frente, que é o que eu recomendo se você está começando, porque senão fica mais difícil, você vai poder contornar e dar uma arrastadinha com esse pincel de dissolver. Talvez seja trapaça, mas ninguém sabe que é trapaça, então não é. Adoro dizer que nesse momento não importa se tá torto, por mais que esteja muito torto, porque ainda dá pra corrigir de outras formas, e de longe ninguém vai ver, só vocês que estão vendo de perto, que sempre reclamam que ficam agoniados. Mas não importa. Acho bom eu já pedir perdão por esse tutorial, porque cada vez que eu faço vive me xingando. Eu vou deixar os pincéis dessa vez, porque me pediram e hoje eu tô muito caridosa. O segundo pincel, eu já falei muito dele, tem gente que ama, tem gente que odeia, que é o pincel de aquarela. É um pincel que ele mistura enquanto você vai passando. É um pouco complicadinho aprender a usar ele? Talvez! Só que depois que você aprende, eu juro que fica bom. Porque o efeito na minha cabeça fica muito melhor que o aerógrafo, porque ele cobre muito mais. Ou não, talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu gosto dele e eu aprendi a fazer com ele. Eu vou pegando as cores da própria pele, porque se eu for no olhômetro, provavelmente eu vou errar. E vou fazendo esse joguinho de luz. Sempre o centro e as partes mais altas são claras e as partes mais baixas são escuras. E novamente eu digo, nas fotos, normalmente essa parte vem um pouco marcada, porque ou o aplicativo, o Remine, deixa, ou se a foto tem uma qualidade decente, elas já vêm marcadas. Ah, tá aparecendo notificação ali junto, mas vocês vão fingir que não tá. É muito importante fazer essa parte direita também, porque ela vai aparecer. Essa parte vai aparecer e essa parte, se ficar torto, eu sinto muito, ela vai marcar muito mais do que a parte preta. Vai ter gente se doendo dizendo que não, mas vai marcar muito mais que a parte preta. Tem um outro pincel que ele serve só pra misturar. Eu vou deixar ele aqui também, que daí caso não misture muito bem por cima, vocês conseguem usar ele pra misturar. Nessa parte, se vocês clonarem o layer e inverterem pra usar no outro olho, talvez não dê muito certo, porque caso vocês não tenham reparado, tem alguns idols que têm um olho diferente do outro. E um exemplo que eu adoro citar quando se trata disso é o V do BTS, que se você for reparar, pegar uma foto dele de frente, a maioria pelo menos, e for prestar atenção, um olho dele tem as duas linhas, né, que é igual essa foto, e um tem só a preta. É um diferente do outro. Quando eu descobri isso, eu achei bizarro. Eu estranho muito quando eu vou editar ele por causa disso. Eu tô demorando um pouco mais nesse tutorial porque eu coloquei os dois olhos. Porque quando eu coloco só um, normalmente não dá tempo de falar, porque eu sou um pouco tagarela. Enfim, essa parte de baixo que eu coloco escuro, ele serve pra justamente deixar o preto menos torto. Eu acho. Pelo menos na minha cabeça funciona. E dá um toquezinho especial, sabe? Como se fosse a sombra, porque normalmente nessa parte do teu olho, ela é bem marcada e no canto tem uma sombra. Então, tem um motivo dela estar ali. Uma forma de tu aprender a escolher onde é claro e onde é escuro é analisar algumas fotos. Pode ser até fotos tuas ou fotos de outros idols. Não precisa, às vezes até a própria foto que tu tá editando, ela tem pontos que são mais escuros e elas têm pontos que são mais claros. Quando tem maquiagem, aí o assunto já é outro. E aí fica um pouquinho mais complicado. Mas se quiserem, eu posso também ensinar outra hora como algumas técnicas que você pode usar para quando o olho tem maquiagem, principalmente preta, que é bem mais chatinho de fazer.
Depois que eu faço isso, dá pra ver mais onde ficou torto. E eu pego o pincel aerógrafo, o normal, o básico que vem no próprio aplicativo, e vou passando em cima do preto. Bem nas bordinhas, não vai fazer um negócio extravagante com um pincel enorme, que daí não é assim. É bem pequenininho, só um pouco maior que a linha, pra dar um efeito esfumado nas bordas, sem deixar ele não tanto marcado. Como é que se fala pouco marcado? Muito dissolvido? Não sei, eu não sei exatamente o termo, mas é pra fazer isso. Nesse edit em específico, eu quis destacar bastante a parte de baixo do olho, que caso vocês não tenham notado, eu faço um delineado junto com a parte de baixo, mas é coisa pessoal, se você não quiser marcar tanto, não precisa marcar tanto. E no final eu volto pra parte preta, que é mais fixa, e eu coloco no 3 no borrão. Por que eu coloco no 3 no borrão? Pra não ficar tão torto. Justamente pra vocês não reclamarem, porque normalmente nem isso eu coloco, porque como é só pra ver de longe, não faz uma diferença absurda. Eu dei uma destacada nas linhas de baixo, porque elas tinham ficado um pouquinho apagadas desde o início. Mas se você já fez certo no início, você não precisa corrigir seus erros assim como eu tive que corrigir. Essa próxima etapa eu não sei muito direito como explicar, porque eu não me lembro qual é o nome dessa parte do cantinho do olho. Então, a parte do cantinho do olho, que vai se chamar cantinho do olho mesmo, você pega um tom assim meio de salmão, porque às vezes no edit ela vem tão borrada que não dá pra tu selecionar a cor, mas é sempre um tom de salmão misturado com o tom da pele. Vai nessa que vai dar certo. Se tu deixar sem, a maioria das pessoas também não vai notar, porque a pobrezinha da parte de dentro do olho muitas vezes é esquecida. Aí eu dei uns ajustes que nem deu pra ver, porque tava na camada de baixo, só pra enrolar e encher linguiça de vocês, né? Vocês estão aqui me assistindo. Aí eu quero manter a atenção de vocês um pouco. Depois você volta pra camada de baixo, porque você não vai fazer tudo nela. Vai voltar pra camada de baixo e vai com leves toquezinhos, com um borrão, com um borrão, e vai dissolver um pouco a imagem que vai estar toda marcada, porque você fez algo não marcado. Então, você vai tirar a parte marcada. Sem apagar a imagem, faz favor. Depois você vai pegar sua lente. Eu não vou ensinar a fazer lente nesse vídeo porque vai ficar muito longo. Então, se vocês quiserem, vocês me peçam. Essa que eu tô usando, eu mesma fiz. Ai, que chique. A maioria das vezes eu pego dos outros, porque os outros fazem umas lentes muito melhores que as minhas. Mas eu sei fazer o básico. Eu não gostei da cor que eu escolhi pra essa lente. E depois eu vou perceber que eu realmente não gostei, não combinou. Tinha como ficar muito melhor. Mas todo mundo erra. Depois eu mudo, porque eu ainda não acabei essa edição em específico. Eu fiz só o olho dela por enquanto. É que eu sou um pouco preguiçosa, caso vocês não tenham notado. Só com a ideia de eu postar um tutorial a cada 3 anos, já é suficiente pra vocês sacarem que eu sou um pouco preguiçosa. Enfim, eu errei a cor da lente dessa vez, mas deu pra ver que algumas diferenças quando você muda a cor mudam a percepção que você vai ter sobre o edit, por causa que tem os troços de contraste e tal. É interessante dar uma olhada nisso na hora de escolher uma lente. E tem várias opções no Pinterest, caso você não saiba fazer. É só pesquisar lentes e Paint que, eu juro, vai aparecer várias. E muitas muito boas. Uma das últimas etapas é você adicionar uma camada no modo multiplicar e bem aonde tem as curvinhas que você marcou com escuro, você vai usar o aerógrafo para deixar um pouco mais marcado. Vai dar um efeito mais... Vai dar um efeito menos marcado, né? Porque o aerógrafo, ele é todo torto. Mas, obviamente, eu vou pegar a borracha e vou marcar mais um pouco, porque eu adoro um contorno bem marcado. Tem edits que não precisam, porque elas não exigem um contraste tão alto. Eu já fiz várias sem usar essa técnica, eu fui direto fazendo maquiagem e essas coisas, e não precisa. Às vezes realmente não precisa, não tem por que fazer. Nessa aí eu quis pegar um tom um pouquinho mais escuro do que eu usei para fazer o contorno, para puxar um pouco mais o cantinho. Isso é interessante quando você quer um efeito de olho mais puxado. Quando você quer o maior, normalmente você vai fazer esse cantinho mais preto na parte de baixo e de cima, e nunca para os cantos, porque os cantos sempre vão alongar o olho. Então, ele vai parecer um pouquinho mais fechado e mais alongado. Em alguns idols que tem aqueles olhos de gato, como falam, esse efeito fica muito interessante porque destaca bastante o olhar. No caso da idol que eu escolhi, ela tinha um olho mais arredondado, mas como eu vou fazer uma maquiagem mais marcada no final, eu escolhi usar essa técnica também.
Para as luzinhas eu vou ensinar para vocês o básico, porque eu acredito que iluminação é algo que vai muito do estilo de cada um, mas alguns pontos de luz que eu gosto de usar no olho são bolinhas em cima, no olho e embaixo, e eu amo gostando de fazer essas minhoquinhas aí no meio, porque dá um efeito meio molhado quando você olha de longe. E eu acho que fica fofinho, estiloso, não sei. Eu acho que dá um efeito legal e eu gosto de fazer. E as bolinhas, claro, em cima e embaixo, muitas vezes no parte do cantinho do olho e algumas pequenininhas, tipo as minhoquinhas, na linha d'água. Mas nesse caso eu fiz bolinha na minhoquinha, né? Cada dia é um dia diferente, você faz o que der vontade. Os cílios você também pode pegar no Pinterest ou você pode fazer. No caso, eu aumentei para conseguir usar esse pincel que eu gosto de usar para os cílios de uma forma maior, porque pequeno ele não fica assim. E aí, sem querer, eu fiz na mesma camada da parte da foto. Então, nessa parte do tutorial dá pra ver que eu não vou finalizar tão bem, justamente porque eu não queria refazer, porque depois eu provavelmente vou mudar algumas coisas pra fazer a edição completa. Eu não costumo fazer alguns detalhes do olho no início da edição, eu gosto de fazer no final pra conseguir combinar com o cabelo, maquiagem e tal. Então eu ainda vou refazer e eu acabei fazendo os cílios por cima e deixando assim. Eu não vou detalhar muito como eu faço os cílios, porque acho que essa parte merece um vídeo só deles mais no futuro. Por mais que eu demore muito pra fazer vídeo, e vocês vão reclamar disso, sim. Mas dá pra entender que o propósito é esse. Coloquei algumas luzinhas a mais no final, só pra mostrar pra vocês que a iluminação faz sim uma diferença absurda. Então, invista na iluminação. Dei uma destacada ali nos detalhes, mas é praticamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial, que consigam usar alguma das dicas que eu dei, que consigam entender o que eu disse. E é isso. Tchau!